Eu sou o Daniel Blanc e eu vou dar uma dica bem bacana para vocês. O tema de hoje vai ser a importância da aplicação de uma boa técnica. Eu vou contar rapidamente duas histórias, tá? O que eu quero concluir com essas histórias? Eu vou dar a conclusão antes de começar a contar as histórias. Você que é advogado, você que tem medo de participar de uma sustentação oral, você que tem medo de fazer uma petição inicial, uma contestação, você tem medo da sua capacidade, você tem medo de não ser capaz para que você possa defender o seu cliente com êxito. Eu vou te contar aqui duas histórias. A primeira, eu não sei se é um conto ou não, é uma história que eu já ouvi sobre diversas perspectivas diferentes, mas o contexto é o mesmo. Há muitos anos atrás, um cara foi acusado de assassinato, né? Tiveram testemunhas do crime e tudo mais, mas o corpo da vítima nunca foi encontrado. Esses crimes contra a vida, eles são levados a um tribunal do júri, ou seja, os jurados vão optar e decidir se o cara ele é inocente ou se ele é culpado, e o juiz vai fazer uma coisa chamada dosimetria da pena, que é basicamente calcular qual vai ser a pena desse condenado de acordo com o crime. E aí, esse cara acusado passou por um julgamento super longo e tudo mostrava que esse cara era culpado. Tudo. Todas as provas, testemunhas, a conduta anterior dele, era um cara que já tinha um histórico de agressão e tudo mais. Só que tinha um porém, né? Era muito difícil você condenar esse cara, né? Você tinha tudo para condenar, mas era difícil condenar porque o corpo nunca foi encontrado da vítima. E aí os jornais já davam a condenação como certa, até que o advogado de defesa chegou o seguinte: o juiz falou, olha, o júri já se reuniu e já votou por ele ser culpado. Eu vou falar para vocês qual foi a pena aplicada a ele. E aí o advogado de defesa levantou a mão e falou, pela ordem, excelência, né? Eu preciso falar uma coisa que vai mudar todo o rumo do julgamento. Aí o juiz falou, mas o julgamento já terminou. Ele falou assim, não, mas quando existe uma prova nova, você tem que trazer esse julgamento novamente, porque senão pode anular e existe uma questão de economia processual e tudo mais. E aí o juiz falou assim, tudo bem, o que pode ser tão relevante a ponto de você parar o julgamento e dizer que ele vai ser anulado? E aí o advogado de defesa falou, eu tenho uma nova testemunha. Aí o juiz, mas nova testemunha? Eu já ouvi todas. E aí ele falou assim, tá bom, mas essa testemunha vai entrar aqui agora em 10 segundos. E ela é a suposta vítima do assassinato. Aí o que aconteceu? Todo mundo olhou para trás e ficou esperando ela entrar. Nisso, logicamente não entrou ninguém. E aí o advogado de defesa falou, se todos vocês olharam para trás e ficaram esperando, isso mostra que existe uma dúvida sobre a condenação. E se existe uma dúvida sobre a condenação, vocês não podem condenar o meu cliente. E o cara foi absolvido. Qual é a conclusão? A conclusão é que o cara, ele não era o melhor advogado do mundo, ele não era o cara que sabia mais direito, ele não era o cara que sabia mais jurisprudência, mas ele usou uma técnica de colocar dúvida na cabeça das pessoas. Apenas isso. Ou seja, com uma técnica, ele fez algo que talvez o advogado mais completo do mundo, completo no sentido de entender e conhecer a legislação, não conseguisse aplicar essa técnica. Isso acontece todos os dias. Todos os dias você vê advogados altamente qualificados tendo derrotas para advogados que não têm essa qualificação toda, mas são astutos, sabem aplicar corretamente a técnica, né? Agora eu vou contar um segundo caso para vocês. O segundo caso foi o seguinte, esse foi verdade, eu assisti esse julgamento, eu era recém-formado e foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Um advogado
estava no Tribunal de Justiça, ou seja, ele já estava em sede de recurso. Eu não me recordo agora se era uma apelação ou se era um agravo. E o objeto era o seguinte: um cara, antes de morrer, foi e passou metade dos bens dele. Uma semana antes de morrer, ele passou metade dos bens dele para uma namorada. Ele resguardou a metade que era dos herdeiros necessários, ou seja, a legítima, né, dos herdeiros legítimos, ele foi resguardado. Então, assim, não teria nenhum problema. Só que os filhos, né, os herdeiros, eles entraram com o processo tentando anular esses bens que foram transferidos para a namorada desse cara, alguns dias antes da morte. E o argumento era simples: olha, ele estava fazendo um tratamento muito forte para câncer, ele já estava nos cuidados paliativos, ele estava já como um paciente terminal, então ele não tinha consciência do que ele estava fazendo, ou seja, ele não estava apto aos atos da vida civil. E aí, o advogado dessa namorada falou: eu quero sustentar, eu quero explicar por que essa doação não pode ser anulada. O que ele fez? Ele falou: olha, eu peço licença, mas eu gostaria de ler a bula de um remédio. E aí ele pegou e começou a ler a bula de um remédio. Na bula desse remédio, ele falou: esse medicamento é contraindicado para quem está grávida, para quem tem pressão alta, ele pode causar tontura, confusão mental, vômitos, náuseas. E aí, assim, todos os desembargadores olharam para ele, assim, do tipo: o que você quer provar com isso? Que o cara não podia? Ou seja, você está depondo contra a sua cliente? E aí ele falou assim: os senhores acham, os desembargadores, o advogado perguntou, os senhores acham que a pessoa que está fazendo uso desses medicamentos tem capacidade de fazer uma doação ou praticar qualquer ato da vida civil? Logicamente, os desembargadores viraram para ele e falaram assim: não, de forma alguma. A pessoa que está tomando esse medicamento, que tem esses efeitos colaterais, ele não pode praticar nenhum ato da vida civil. E aí o advogado, brilhantemente, virou e falou: tudo bem, esse medicamento que eu acabei de ler a bula se chama Novalgina. Ou seja, qual de nós nunca tomou Novalgina por causa de dor de cabeça, uma dor no corpo, e mesmo assim continuou apto a exercer os atos da vida civil logo depois? Quer dizer que se você assinar um cheque depois que você tomar Novalgina, não é válido? O direito, muitas vezes, ele é um xadrez. Ele é um xadrez. Então você tem que tomar muito cuidado com o movimento que você vai ter, porque vai ter um contra-ataque, tá? E o contra-ataque não é no sentido de agredir e tudo mais. É no sentido que toda ação gera uma reação, e isso se chama processo.